falar para vocês um pouco sobre o tema, porque eu escolhi, né, o que significa heterogeneidade na velhice. E aí eu não sei exatamente o que vocês pensaram quando vocês leram, mas heterogeneidade normalmente no campo do envelhecimento é um tema básico, fundamental no sentido dos fundamentos da gerontologia. É um conceito, inclusive, amplamente compartilhado por pesquisadores, aceito, né? Trazido nas diversas abordagens enquanto uma questão fundamental para entender o envelhecimento humano. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui o que é heterogeneidade na velhice, provavelmente todos vocês vão me dar uma resposta perfeitamente aceitável, coerente, né, do que é heterogeneidade na velhice. Eu queria saber se vocês estão abertos. Desculpa. Mas então, para que, né, trazer esse tema da heterogeneidade? Eu tenho algumas perguntas, né? Porque dentro da minha experiência, o que eu vejo é que, apesar disso parecer muito óbvio, muito básico, ele é ao mesmo tempo muito difícil de ser efetivado e concretizado, né? Nas pesquisas e também nas práticas. Então, minha proposta hoje aqui dessa aula é trazer para vocês algumas questões, alguns dados de pesquisa e depois, né, nós vamos abrir para o debate, vocês podem ficar à vontade de falar, né, as questões de vocês também, o que vocês acharam sobre isso. Algumas perguntas que eu tenho é o seguinte: se nós sabemos o que significa heterogeneidade, por que então que nós insistimos nas representações da velhice abstrata? Por que é só escorregar um pouquinho que a gente volta, né, àquela velha imagem de que o idoso é isso, o idoso é aquilo, tanto em características de personalidade, com relação ao que é socialmente esperado, ou que é esperado de comportamentos para as pessoas, né, que são velhas. Por que é que nós também insistimos exclusivamente nas trajetórias individuais? Porque a gente tem sempre esse foco específico no indivíduo. Por que nós ainda, apesar de toda discussão, uma discussão antiga, vamos lembrar, por exemplo, da Greta Thunberg, né? Desde os anos 90, falando do processo de reprivatização da velhice, por que mesmo assim, com toda a discussão que a gente tem sobre a racionalidade neoliberal, dentre tantos outros elementos, nós insistimos ainda na responsabilização individual? Por que nossas pesquisas elas continuam ignorando, omitindo ou reduzindo a recortes, raça, etnia, gênero e território? Por que essas variáveis, quando elas aparecem, elas são literalmente consideradas apenas como recorte ou apenas como variáveis para fazer algum tipo de análise, mas a discussão é extremamente rasa, sem nenhum contexto histórico, sem nenhuma análise de conjuntura ou no sentido das trajetórias coletivas daquelas pessoas que envelhecem? Por que nós omitimos isso também das nossas intervenções? Por que nós achamos que elas se aplicam, existe algum tipo de coisa que se aplica de modo homogêneo a todas as pessoas velhas? E por que é que nós também ignoramos o contexto histórico, ambiental, político e econômico, tanto nas nossas práticas quanto nas nossas pesquisas? E aqui eu estou dizendo nós, no plural, porque eu me incluo nisso também, tá? Essa é uma reflexão que eu já venho fazendo há um tempo, né? E que, por mais que eu estude, por mais que eu tente sempre não cair nessas omissões, né? Nessas reduções, isso não significa que eu não tenha feito ou não continue eventualmente fazendo. Então, é um processo de automonitoramento constante. A gente pode dizer o seguinte, que a heterogeneidade não trata da diversidade de personalidades individuais das pessoas velhas. Quando a gente pensa que uma pessoa velha é diferente da outra, geralmente a gente pensa muito focado exclusivamente no indivíduo. É claro que individualmente, subjetivamente, as pessoas são diferentes, elas tiveram experiências de vidas diferentes, né? É claro que, em termos biológicos, tanto no sentido da capacidade funcional quanto na capacidade cognitiva, existe essas diferenças tanto interindividuais quanto intraindividuais.
Mas o que eu quero destacar e discutir com vocês é que essa heterogeneidade diz respeito a como as condições sociais estruturam diferentes possibilidades de envelhecimento, de velhice, né? Então, as questões que eu quero trazer para vocês são aquelas que geralmente são as mais omitidas ou as mais ignoradas. Para a gente poder começar a pensar um pouco sobre isso, eu vou primeiro trazer para vocês alguns relatos e alguns dados brasileiros para poder ajudar a gente a entender o que é essa heterogeneidade da velhice brasileira. Então, primeiro vamos pensar nas velhas, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, com exceção desse primeiro, todos os outros são relatos reais, né, de pessoas que participaram de pesquisas nossas. O primeiro, ele é fictício, mas ele é completamente inspirado em várias mulheres que nós já entrevistamos, né? Então, vamos pensar um pouco sobre essas realidades. Dona Dirce, 67 anos, parda, moradora de bairro popular e pertença, busca o serviço de saúde com queixas de dor, insônia e palpitação no coração. Ela relata: as pessoas me falam, ai, como é que você dá conta? Amor, amor, graças a Deus e fé. Vivo só assim, desde nova, cuidando das coisas de casa e essa vida de sempre, né? Ela botando com meu marido na cama, filho, neto, comida, isso e aquilo. Se não for eu, quem é que vai fazer? Tenho que cuidar de tudo, minha filha. Com quem que os meninos vai ficar? Para mim mesma, não, né? Cadê tempo? Acordo e durmo com dor. Minha pressão tá alta e quase não durmo de preocupação. É coisa na cabeça o dia inteiro. Todo mundo acha que eu tô aqui só para servir eles. Mas fora isso, graças a Deus, tô bem. Então presta atenção porque isso daqui, essa experiência, ela é vários aspectos dela que são importantes, são tão naturalizados, né? São tão reificados como próprio de determinadas mulheres idosas, que às vezes a gente não questiona. E aí o próximo relato vem falar sobre uma história de vida muito comum e principalmente aqui na minha região, que é o Recôncavo da Bahia, né? Tinha um fazendeiro lá do interior com quem fui morar, ele me maltratava muito. Pausa e chora. Desculpa eu chorar, minha filha. Aí assim, minha comida, a que eu comia era bucho assado na brasa, bucho de boi. A filha dele me maltratava também. Eu tinha uns 7 anos, por aí. Eu me lembro disso, acredita? Aí quando ela chegava da cidade, passava dias lá, já desmontando do cavalo. Ela já ia me batendo. Me levantavam de noite e me faziam ir por chiqueiro dos porcos, catar bago de jaca. Porque ela chegou e não encontrou as bacias de jaca. Daí eu levantava no escuro com candeeiro, e aí eu ficava no meio dos porcos, catando bago de jaca. Ela me batia, me botava num banco assim enorme. Aí eu dormia nesse banco, porque eu mijava na cama. Eu me lembro que eu tinha 7 para 8 anos, o banco era cheio de percevejo, e sofri muito na mão dessa família. Eu sofri demais. Tinha uma calçada assim, ó, ela me botava para arrancar aqueles capim cheio de formiga com as faquinhas num sol quente, feito uma escrava deles. Então esse relato é num contexto de uma realidade muito frequente aqui e que na clínica a gente ouve muito das mulheres idosas, né, principalmente aquelas mais pobres, que as famílias não tinham condições de cuidar delas, então os filhos eram dados, né, para várias pessoas diferentes, para outras famílias. Ou também naquela situação da chamada adoção, que na verdade não é adoção, né? É quando era uma pessoa levada, uma criança era levada para outra casa para trabalho escravo. E aí tem uma outra história também, essa é de um homem, né? Um idoso mencionou uma situação em que uma pessoa para quem ele estava prestando serviço saiu e deixou documentos de valor sobre a mesa, o que gerou surpresa para ele. Hoje, primeira vez que isso me aconteceu. Ele foi, pegou o material na rua e voltou de boa. Quem é que vai sair largar o celular na mesa com uma pessoa assim como eu? Isso daqui está destacando uma questão específica sobre racismo, porque o cajueiro é um idoso preto.
Então ele ficou muito surpreso que foi a primeira vez que alguém não desconfiou dele, né? Que deixou as coisas ali. E aí tem uma outra idosa, a Figueira, que ela vai falar também sobre essas questões da interseccionalidade, né? Do que é ser mulher, ser negra, ser pobre. Acho que é por eu ser tudo, pobre, preta, velha. Aí eles acham que o nosso trabalho é inferior. Mas eu gosto quando eu vendo latinhas. É uma coisa tão boa, sabe? Receber a recompensa. Então deixem pensar o que quiser, eu assim vou levando. Só o corpo que não aguenta tanto andar mais, mas vou devagarinho e fazendo o que dá. A gente era tratada como bicho, principalmente nós pretas. A gente era tido quase como um animal, comia o que restava, o que sobrava. Macaúba, que perdeu 2 filhos no intervalo de 3 anos, né? Ela relata, tem hora que ficava assim, meu Deus, por que eu? O que é que eu fiz para merecer tudo isso? Enterrei meu filho, é triste isso, meu filho. Uma mãe sentir isso é de doer, né? A dor de perder um filho, não. 2. Silencia e chora. Enfim, só quem passa que sabe como é. Então eu trouxe essas histórias de vida, desculpa se ficou assim um pouco longo, né, falar de tantos trechos, mas é porque essas histórias, elas representam justamente o que eu quero trazer aqui sobre essa heterogeneidade, porque veja que essas imbricações, todos esses nós, né, de tanto da idade de geração, com gênero, com raça, com classe, com território, ele vai informar uma localização social da pessoa, o acesso que ela tem a determinados serviços, a determinadas oportunidades, a determinados bens. Isso interfere não só individualmente, mas diz respeito às possibilidades coletivas de envelhecimento de determinados grupos sociais. Então, aqui eu não tenho nenhuma proposta, nenhuma intenção de essencializar o envelhecimento dessas pessoas ou de cair no risco daquilo que a Chimamanda fala, né, que é o perigo de uma história única. Eu não quero contar uma história única dessas pessoas para vocês. Eu trouxe isso daqui justamente para a gente poder pensar e refletir um pouco. Para a gente começar sobre isso, eu queria começar falando sobre as questões de gênero. Se existe uma coisa que eu observo com frequência é que quando tem alguma pesquisa sobre envelhecimento que fala sobre as questões de gênero, das relações sociais de sexo, né, depende de como teoricamente você vai embasar a sua argumentação, isso é feito assim de uma maneira tão rasa que é muito difícil para a gente compreender na complexidade que é das desigualdades referentes ao envelhecimento, né, as diferenças de envelhecimento entre homens e mulheres. Então, a partir de agora, eu vou trazer também muitos dados de pesquisa para vocês, para que a gente possa debater um pouco. Então, olha, por exemplo, a Camarana, ela tem coisas maravilhosas, né? Então, por exemplo, ela vai falar que a realidade brasileira indica que as mulheres idosas continuam exercendo trabalho doméstico não remunerado e são cuidadoras, seja de outros idosos, doentes, crianças e adolescentes. São também agentes na diminuição da pobreza e no aumento do investimento em capital humano, por exemplo, maior escolarização dos jovens ou redução do trabalho infantil. E as idosas brasileiras continuam exercendo o papel de cuidadoras e também são provedoras, pois sua renda é fundamental para 1/3 das famílias brasileiras. Predominam mulheres nos domicílios cuja renda da pessoa idosa representa mais de 50% dos rendimentos totais, ou nos domicílios cuja única fonte de renda é a delas. A gente fala tanto no processo de feminização da velhice, e a gente o tempo todo fica preso àquela ideia que isso significa simplesmente um maior quantitativo, né? Uma maior porcentagem de mulheres velhas em relação aos homens velhos. Mas vamos pensar em que condições essas mulheres envelheceram. Tem uma questão específica que é fruto da divisão sexual do trabalho, que é esse trabalho doméstico. A gente chama também esse trabalho doméstico de trabalho de reprodução social. Esse trabalho é a base para a vida, ele é fundamental. Ele envolve todo aquele trabalho, né, dentro de casa, ele envolve o trabalho de cuidado, envolve o trabalho de socialização, ele envolve um trabalho que frequentemente ele é
não remunerado, ele é desvalorizado, frequentemente ele nem sequer é considerado como trabalho, né? Quantas vezes, quando a pessoa diz, por exemplo, que ela é dona de casa, a pessoa fala, não, ela não trabalha, não, ela só é dona de casa. Então, sempre é colocado esse trabalho dessa esfera doméstica como algo menor, como algo menos importante, esquecendo que todo o trabalho produtivo no mercado de trabalho depende desse trabalho doméstico. Esse trabalho de reprodução social, ele é a base para o trabalho produtivo. E além do que, o fato dele ser não remunerado, isso é muito... Essa é uma questão estrutural e que ela gera muito lucros para o capitalismo, né? Por exemplo, tem um relatório da Oxfam que fala da quantidade de horas extras que as mulheres dedicam ao trabalho de cuidado e o quanto que isso poderia ser revertido em trilhões de economia caso esse trabalho fosse remunerado. Então é muito interessante que ele seja invisibilizado, naturalizado para as mulheres, familiarizado, né? Porque no final das contas existe toda uma estrutura patriarcal e capitalista que se apropria do trabalho feminino justamente para desresponsabilizar tanto outras instituições quanto o Estado no provimento de ajuda ou de apoio a esse tipo de trabalho, sobrecarregando as mulheres e afetando a saúde física e mental delas, né? E se não bastasse isso, as idosas brasileiras ainda também são provedoras, porque não é que as mulheres ficaram velhas que elas deixaram de exercer o trabalho de reprodução social. Tem muitas pesquisas sobre o uso do tempo das velhas, mostrando o quanto que o trabalho do dia a dia delas ainda é dedicado a esse tipo de trabalho, né? Então, elas são mulheres que estão acumulando diversas funções, a de cuidadora e a de provedora. Já pararam para pensar, por exemplo, quanto custa o trabalho de cuidado dessas mulheres? Quanto custa esse trabalho emocional? Você já pararam para pensar quanto que custa o trabalho das avós? As avós que geralmente são a última linha, né, de bem-estar, é a última linha de defesa mesmo, de bem-estar dos vulneráveis, né? E o quanto que esse trabalho normalmente ele já é naturalizado para as mulheres, já pararam para pensar o quanto ele é mais naturalizado ainda quando as mulheres são velhas, porque se supõe que elas não têm absolutamente nada melhor para fazer a não ser esse tipo de trabalho? E a percepção de crescente necessidade de auxílio em atividades de vida diária, associada à continuidade do trabalho de reprodução social, tem efeitos importantes sobre a saúde física e psicológica dessas idosas. Essa é uma questão importante que traz para essas mulheres, para as mulheres idosas, uma dupla vulnerabilidade. Porque ao mesmo tempo que elas se mantêm como cuidadoras, e essa é uma questão inclusive intergeracional, elas também são aquelas que vão apresentar, com o envelhecimento, as maiores demandas de cuidado. Então, olha, segundo os dados do IBGE e do ELSE, na população idosa, a maioria das necessidades de cuidados é das mulheres. E a demanda está concentrada nos estratos menos escolarizados e mais pobres, o que afeta a possibilidade de recebimento de ajuda e compromete ainda mais o ato de cuidar e de ser cuidado. Embora as idosas demandem maior cuidado e apresentem as maiores dificuldades para o desempenho de tarefas de vida diária, são os homens que vão receber mais cuidados. A maior proporção de insuficiência de cuidado está entre as mulheres mais jovens e em arranjos domiciliares maiores. Então, aqui cai por terra uma quantidade enorme de coisas, né? De que, normalmente, primeiro tem que pensar que muitas das demandas dessas mulheres ao longo do envelhecimento são negligenciadas em favor de outras pessoas na família. São elas que cuidam, mas normalmente não são elas que são prioritariamente cuidadas. E ter filhos não significa o provimento desse cuidado. Então, quando eu trago para vocês esse primeiro elemento, né, essa primeira questão estrutural, que são essas relações, né, de gênero,
Alerta que eu faço para profissionais de saúde é, primeiro, o cuidado não deve ser instrumentalizado a favor de desigualdades e manutenção de privilégios ou para desresponsabilização do Estado. Normalmente a gente só pensa nas pessoas idosas como alvo do cuidado, mas acontece que muitas pessoas idosas são cuidadoras, né? De outras pessoas da família, às vezes fora da família. Nós temos pouquíssimos e insuficientes serviços no Brasil de apoio formal a mulheres que cuidam. E normalmente quando a gente pensa assim, é melhor que o idoso fique na família, né? Porque a família vai cuidar melhor, a responsabilidade é da família. Você está dizendo especificamente que essa responsabilidade é de uma mulher, independente das condições que ela tem de exercer esse cuidado. E a gente tem que lembrar que no Brasil, tanto os serviços das políticas públicas, né, do serviço social, quanto as de saúde, apropriam-se do trabalho dessas mulheres, porque elas são as pessoas que normalmente arcam com todas as responsabilidades desse cuidado. É a elas designado todas as orientações e encargos, o que inclui cuidado no caso das pessoas idosas. Então, as velhas precisam ser lembradas não apenas como alvo de cuidados, mas como agentes do trabalho de reprodução social. E é fundamental que a dimensão econômica e política desse trabalho seja viabilizada e problematizada para que ela seja desnaturalizada de uma essência feminina e de responsabilidade exclusiva das famílias. É necessário considerar que o cuidado é uma questão política, né? E o cuidado é uma questão fundamental da vida. Todos nós, em menor ou maior grau, precisaremos ser cuidados em algum momento da nossa vida. E é por isso que é essencial investir em sistemas nacionais de cuidado e legislar a favor de quem cuida. E aí agora eu quero trazer para vocês um pouco sobre as questões relacionadas à raça e etnia. Eu queria trazer alguns dados para a gente poder falar sobre quanto que as desigualdades raciais afetam no envelhecimento da população negra. Então, vamos começar pelo mais óbvio, que é a questão da longevidade. Os dados eles vão mostrar o quê? Que pretos e pardos, ou seja, aqueles que compõem a população negra, estão em maior proporção no grupo de pessoas abaixo de 40 anos, e 43,5% dos idosos brasileiros acima de 65 anos são negros. Vocês estão entendendo o que isso significa? Isso significa que, a partir dos 40 anos, a maioria da população deixa de ser negra e ela vai embranquecendo. Por quê? Porque o racismo afeta na longevidade, afeta a longevidade de homens e mulheres negros. Os brancos estão em maior proporção entre os idosos, especialmente após os 80 anos. Vamos ver alguns dados e indicadores de saúde mostrando como que as desigualdades raciais afetam as condições gerais de vida e a saúde. Idosos pretos e pardos formam um grupo vulnerável e vivenciam o envelhecimento em sobreposição de riscos. Idosos pardos e pretos, comparados aos idosos brancos, predominam nos estratos de idade mais jovens, de elevada dependência exclusiva do SUS, de menor escolaridade, de menor quintil de renda e nas áreas com piores indicadores sociais e de saúde do país. Nessa pesquisa ficou clara uma associação entre cor da pele, e raça, e pior estado de saúde autorreferido. O idoso preto é aquele que apresentou o maior número de morbidades crônicas, mesmo após ajuste pelos fatores de confusão. E eu quero destacar aqui que por fatores de confusão, ele está falando principalmente dos fatores socioeconômicos, porque existe um discurso, que geralmente tem um objetivo, embora bem intencionado às vezes, ele tem um objetivo, na verdade, de reduzir o impacto do racismo, de silenciar as questões do racismo estrutural no Brasil. Os fatores socioeconômicos os fatores socioeconômicos foram aqueles que foram ajustados
nessa pesquisa, mostrando que quando a gente fala de racismo, a gente está falando que existe uma desigualdade racial, que ela não pode ser explicada simplesmente pelas diferenças socioeconômicas. E a gente tem, por exemplo, aqui também os dados do SAB. Eles vão falar o quê? Que idosos pretos com maior proporção de solteiros são aqueles com maior proporção de solteiros. Menor frequência de filhos vivos, embora tivessem tido mais filhos que os brancos. E na vida social, proporções expressivas responderam nunca sair para lugares públicos e nunca convidar pessoas para virem às suas casas. Idosos pardos e pretos relataram mais não possuir renda suficiente para as despesas diárias, estão em maior proporção entre os analfabetos, com menor média de número de anos de escolaridade, que continuam trabalhando por motivo de necessidade financeira, que responderam nunca cuidar da própria saúde, com maior risco para a dependência do álcool, que menos possuíam um plano privado de saúde e 80% eram SUS dependentes. Os agravos mais prevalentes entre idosos pretos foram a hipertensão arterial, o diabetes, o AVC e uma maior presença de déficit cognitivo. A população negra idosa também está mais vulnerável aos eventos potencialmente incapacitantes, como as quedas, né? Esses dados são interessantes para o pessoal da fisioterapia. Eventos potencialmente incapacitantes como as quedas e que afetam a autonomia social e as condições de saúde. Negros caem com maior frequência, têm mais medo de cair, maior ocorrência de quase quedas, maior limitação funcional e risco médio a quedas por morbidade reduzida. No Paraná, por exemplo, que é um estado majoritariamente branco, observou-se que fraturas de quadril tratadas no serviço de emergência do SUS foram predominantes em idosas mais velhas e brancas. No entanto, vejam só, a taxa de mortalidade durante a internação foi maior nos homens mais velhos e negros. Os dados do PAI do estado do Maranhão, eles indicam alta prevalência de sintomas depressivos, afetando principalmente homens negros e sedentários, com agravamento conforme a idade. Menor uso de psicotrópicos foi identificado entre idosos negros, o que pode refletir menor proporção de diagnóstico de problemas de saúde de origem psíquica e também está relacionado às dificuldades de acesso aos serviços de saúde mental. Foi verificado também que os idosos que se autodeclararam negros tiveram menor percepção positiva no que diz respeito à sua privacidade durante o atendimento e das explicações transmitidas pelos profissionais de saúde durante a consulta. A raça também é um fator limitante na utilização dos serviços odontológicos. A chance de um idoso negro ir ao dentista é muito inferior à de um idoso branco, inclusive em casos de urgência, que significaria necessidade de prótese ou dor. E mesmo conseguindo utilizar o serviço por pelo menos uma vez na vida, continua encontrando barreiras com relação ao tempo de utilização. E também, idosos pretos têm maior necessidade de prótese, no entanto, tanto pretos quanto pardos apresentam menor uso de prótese quando comparados aos brancos. E para finalizar, essa bateria de dados para mostrar para vocês, sobre essas desigualdades raciais, entre idosos negros, a adesão à terapêutica para o tratamento da hipertensão arterial é 3 vezes menor. Fazem mais uso de medicamentos, tornando-os possivelmente mais vulneráveis aos prejuízos da polifarmácia, do risco de interações e do uso inadequado de medicamentos. Neste estudo, receberam 20% a mais de medicamentos potencialmente inapropriados à sua condição fisiológica. Então, todos esses dados que eu mostrei para vocês são dados brasileiros. Eu não posso dizer que existam muitos dados, eu posso dizer que nos últimos anos tem surgido mais dados, principalmente dados epidemiológicos, incluindo a raça, Nem sempre a gente via isso em estudos anteriores, em épocas anteriores. No entanto, no contexto internacional, a gente tem uma ampla literatura, muito ampla, estudos robustos mesmo, transnacionais,
mostrando os efeitos das desigualdades raciais sobre as condições de saúde e as condições de vida da população negra. E aí, para poder finalizar minha fala, eu quero trazer para vocês um outro elemento que tem muito a ver com a questão do território, né? Porque a gente está falando da população negra, a gente tem que lembrar o quê? Que no Brasil, 16% da população é rural, sendo a maioria dessa população masculina e negra, sendo que quase 12% é idosa. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre o envelhecimento dessa população do campo, da floresta e das águas. Esse termo, gente, para quem não conhece, embora exista política, né, nacional voltada a essa população, é um termo que foi escolhido pelos movimentos sociais para poder falar da complexidade das formas de campesinato e florestalidade existentes no Brasil, que quando se diz idosos do campo ou idosos rurais, isso não fala da complexidade das diferentes dinâmicas e diversidades. Então, aqui a gente não vai ter só as pessoas do contexto rural, a gente vai ter pessoas daquele contexto mais rural mesmo, né? No qual os municípios são realmente rurais, a gente está falando das comunidades tradicionais, a gente está falando daquelas comunidades cujo modo de vida, o modo de produção e reprodução está associado à terra ou à água, né? E é uma quantidade gigantesca de diversidade dentro dessa população. Ela não é nem um pouco homogênea, como não era também a população negra, viu? A população negra não é homogênea. Então, vamos tentar ver alguns dados aqui, né, sobre essa população. A gente sabe que tem uma menor cobertura e acesso integral à saúde, pior desempenho na estratégia da saúde da família e fragilidades na participação social, falta de acesso regular a qualquer fonte de água potável, maior mortalidade, alta frequência de internações por condições sensíveis à atenção primária, diagnóstico tardio e dificuldade na condução de doenças crônicas e elevado número de suicídios. Lembrando que grande parte das condições de saúde, né, são diferentes daquelas populações consideradas urbanas, né? A gente tem, por exemplo, muita intoxicação por uso contínuo de agrotóxicos, muitos problemas relacionados à exposição contínua, aos raios solares, né? Então, são questões específicas, endêmicas, então a gente não pode dizer que sejam iguais. Quando a gente cruza isso, né, com a questão aí do gênero, a gente vai ver, tem estudos mostrando que essas mulheres idosas, elas apresentam uma prevalência de uso de medicamentos 32% maior que os homens, dentre eles os psicotrópicos. Eu não coloquei aqui, mas existem muitas pesquisas mostrando sobre a questão da sobrecarga associada não só ao trabalho doméstico, mas ao trabalho agrícola nessas mulheres. A pobreza, a desigualdade no acesso à terra, fatores ambientais, lembrando do racismo ambiental, que coloca essas pessoas muito mais expostas a todo tipo de danos ambientais, privação múltipla de bens e serviços, tem efeitos na saúde mental das populações do campo, principalmente nas mulheres. Tem estudo aqui, por exemplo, mostrando uma prevalência de quase 32% de transtornos mentais comuns, com maior índice naquelas mulheres acima dos 50 anos, separadas ou divorciadas, com baixa escolaridade e renda, ser vítima de violência doméstica, a vivência de situação estressora e ter antecedentes de familiares com sofrimento psíquico foram os preditores para o TCM nessa população. Um outro estudo também mostrou, né, uma alta prevalência de transtornos mentais comuns em mulheres moradoras de um assentamento rural do Nordeste brasileiro. Na população quilombola do norte de Minas, verificou-se a iniquidade vivenciada por essas comunidades, que ela estava associada a uma elevada prevalência de autopercepção negativa de saúde, que aumentava com o envelhecimento. Dados sobre a qualidade de vida de idosos de 17 comunidades quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, e em 4 distritos da região,
mostraram o domínio ambiental como mais importante para esses idosos, né? Considerando que frequentemente essas comunidades sofrem com a deficiência em saneamento básico, tratamento da água, dificuldade no acesso à saúde e ausência de transporte. Verificou-se que as variáveis referentes às condições de saúde explicaram menos a qualidade de vida dessas pessoas idosas do que as socioeconômicas. Então, quando eu trouxe esses dados para vocês, eu acho que deve ter ficado assim, um pouco cansativo, né? Mas essa bateria é para fazer também um outro alerta para os profissionais de saúde. O que é importante, né, a gente ter sempre em mente? Primeiro, que são segmentos subalternizados os mais expostos aos eventos traumáticos, humilhação, marginalização e abusos. Tem uma pesquisa que eu vou indicar depois para vocês, que é de uma orientanda minha, Nailana, que ela trabalhou especificamente com eventos estressantes relatados por idosos negros. Então, é uma pesquisa qualitativa, no qual muito dos relatos iniciais que eu trouxe vem dessa pesquisa, né? Ela é muito importante para poder mostrar justamente, né, essa questão. O sofrimento cotidiano das violações e da exclusão de oportunidades interfere nos projetos de vida na saúde física e mental. O reconhecimento do racismo não é um mimimi, certo? O reconhecimento do racismo ele é fundamental porque ele é um determinante do adoecimento e da morte precoce de homens e mulheres, amplamente já aceito e reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela saúde coletiva. E por último, as trajetórias de desenvolvimento desses grupos historicamente excluídos estão permeadas pelas violências física, psicológica, por exemplo, pelas ameaças, a criminalização. Por exemplo, a população do campo da Floresta das Águas, elas vivem uma verdadeira guerra. É só vocês lerem o conflito de terra no relatório que teve, né, sobre os conflitos de terra no ano de 2018. A quantidade de assassinatos, incêndios criminosos, desocupações compulsórias, dentre outras coisas, né? Então, a gente tem que lembrar dessas questões das ameaças, da criminalização, humilhação social, as perdas e os lutos, pelo acesso negado aos direitos básicos de saúde, educação e benefícios sociais, que marcam as estratégias políticas de exploração e extermínio dessas populações. Bom, gente, por enquanto, né, para poder aquecer o nosso debate, era isso. Eu agradeço muito. Eu coloquei aqui para vocês esse perfil no Instagram, @psico.envelhecimento. Caso vocês tenham interesse de acompanhar, nós fazemos com frequência os seminários de pesquisa em psicologia do envelhecimento. Nós temos um canal no YouTube, no qual vocês já podem ver os que aconteceram no ano de 2020. Nós fizemos sobre a pandemia, fizemos sobre velhices negras, fizemos sobre velhices do campo, sobre velhice LGBT, sobre envelhecimento de pessoas com deficiência. É que eu consigo me lembrar isso. Também aquela orientanda que eu falei para vocês, né? A Nailana, a defesa da dissertação dela também está lá, caso vocês queiram acompanhar esse trabalho, os dados dela. Enquanto referência, né, isso que eu trouxe, todos esses dados que eu trouxe para vocês, eles foram retirados desses textos, alguns textos que eu escrevi nos últimos anos, estão disponíveis também, com exceção de um que está no Prelo, que é o que vai falar especificamente sobre as mulheres idosas, né, e a reprodução social, mas os outros estão disponíveis, inclusive nesse perfil aí da psico.envelhecimento, vocês encontram uma quantidade bem grande de textos, não são só meus, né, de outras pessoas, caso vocês tenham interesse.